Bem-vindos, telespectadores da TV+, canal 22 da NET, mais um programa Conexões Ribeirão, toda terça, o horário fixo, 9h30 da noite. E hoje nós estamos aqui recebendo, uma grande honra, uma grande alegria, o Dr. Eduardo Silveira Martins. Ele que é não só um advogado profissional, mas um advogado militante do direito, e participa ativamente das atividades da OAB aqui em Ribeirão Preto. Atualmente, ele é coordenador da Comissão Antidiscriminação Racial da Ordem dos Advogados do Brasil em nossa cidade. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor. Uma honra estar aqui, viu? Obrigado. Muito bem, bem-vindo. E eu gostaria de começar a conversa com você, Eduardo, colocando o seguinte: nós estamos hoje no Brasil, e isso tem também uma expressão mundial, mas particularmente no Brasil, atravessando uma onda conservadora muito grande, e essa onda se expressa em diversos matizes, em diversos momentos, inclusive nessa questão de preconceito, discriminação relacionado à raça, religião, cultura, enfim. E a gente percebe nos últimos anos, talvez acompanhando para e passo a crise política também, a questão aí da crise ética que afeta a sociedade, a política, os políticos de modo geral, a gente percebe que essa questão do preconceito e da discriminação, ela tem se intensificado de uma maneira realmente assustadora. O que você tem a dizer sobre isso e a que você debita exatamente essa intensificação, esse aprofundamento de atitudes, de posturas quase que diárias aí, no dia a dia da sociedade, no noticiário, nas redes sociais, em relação à discriminação de raça, cultura, religião, etc. Realmente a gente vive um momento muito delicado. Eu acho que, principalmente as redes sociais, vieram facilitar bastante a manifestação desse tipo de preconceito. Eu identifico três situações: um recrudescimento do racismo, um recrudescimento da homofobia e uma questão muito delicada atualmente, que é a intolerância religiosa. Esses três aspectos, e eu participo, você falou, eu coordeno junto com a doutora Renata Oliveira, que também é do Urumilá, a coordenação antidiscriminação. Eu acho que, primeiro, as redes sociais facilitaram muito a manifestação de racismo, de preconceito em geral. E eu vejo três situações muito complicadas hoje, que é o preconceito de raça, preconceito de procedência regional, que ainda é muito forte, a questão da homofobia e a questão da intolerância religiosa. Eu coordeno lá na OAB, junto com a Renata Oliveira, que também é do Urumilá, essa comissão antidiscriminação, e é o canal onde a sociedade acaba fazendo denúncias, mostrando situações, E eu costumo dizer que a gente sempre se surpreende, sempre tem uma coisa a mais. E essa questão da rede social veio tão forte que foi necessário que houvesse uma mudança na legislação, tornando esse tipo de crime, quando ele é manifestado pela internet, a pena é um pouco mais grave. Aumentou-se aí de 2 anos a pena para este caso. Ao que atribui isso? Eu acho que realmente assim, é uma coisa que... A questão do racismo, por exemplo, é uma coisa difícil da gente tentar entender, inclusive. Eu costumo dizer, professor, que o racismo ele não é uma questão nem de direita nem de esquerda. Porque, infelizmente, na esquerda você vê muita manifestação racista também, como você vê também nas manifestações de direita. Então, a gente tem casos que são... Vou citar alguns casos práticos para o pessoal do público que está em casa entender, para ver se a gente consegue ilustrar um pouco como é que funciona isso. Como, por exemplo, o caso de uma mulher, professor, que ela fez seguro contra incêndio e a casa dela pegou fogo. E a seguradora se recusou a pagar o prêmio do seguro. E a desculpa oficial foi que ela não teria cumprido os requisitos do contrato. Mas por telefone o encarregado do seguro falou: minha senhora, olha, não é possível que uma mulher preta e pobre como a senhora tenha esses bens que a senhora está declarando que a senhora tem. Olha, então veja como funciona o imaginário
do racismo brasileiro. Porque assim, porque a mulher era negra, pressupõe-se que ela era pobre, então não pode ter uma TV de plasma, né, professor? Não pode ter uma geladeira bacana. Quer dizer, um outro caso, e esses casos foram casos que foram parar na justiça. Porque às vezes a gente conta esses casos e fala assim, está inventando, não é possível que seja verdade, né? É tão chocante, né? Tão sincero Isso. o fato que você acha... Uma senhora estava experimentando roupa no provador de uma loja, com a vendedora, e o dono da loja chegou, falou assim, escuta, eu já falei para você que gente de cor não pode experimentar roupa aqui, porque eles fedem muito, vai impregnar na roupa, eu vou ter que doar para caridade. Olha o nível da ofensa, né? E aí está acontecendo um fenômeno que eu acho que as pessoas não são presas por racismo no Brasil, porque foi criada uma outra figura, que é a figura da injúria racial. Então você tem o crime de racismo, que pela Constituição ele é imprescritível, ele não prescreve, você não pode sair mediante fiança, não é? Mas depois foi criado também a figura da injúria racial, que seria uma ofensa seguida de um elemento racial. Então, né, vou chamar alguém de preto, filho de alguma coisa, entendeu? Seria uma injúria racial. E, então, enquanto o racismo seria um crime voltado contra toda uma raça, toda uma coletividade, a injúria é voltada contra uma pessoa. Então, acaba se não prendendo ninguém por racismo, porque desqualifica para a injúria racial e a pessoa acaba escapando, entendeu? Eu acho que a justiça brasileira ainda está com um pouco de medo de prender alguém por racismo. Cito como exemplo para o senhor, esse caso da loja. Isso foi uma ofensa à senhora, mas isso não foi um crime de racismo? Ele está falando, os negros fedem. E vai não é isso? É. Então, eu acho que a justiça brasileira ainda está um pouco temerosa em relação a isso. Eduardo, outra pergunta, mas na continuidade desse seu raciocínio, é o seguinte, é a justiça que está ainda meio amarrada para combater o racismo ou ainda falta um aparato jurídico? Na sua opinião, falta um aparato jurídico para combater na justiça esses crimes de conotação racial, cultural, religioso, etc? Não, o aparato jurídico nós temos. Quer dizer, a gente tinha a Lei Afonso Arinos, que é de 1951, que tratava o racismo como contravenção penal. Quer dizer, era uma coisa menor. A partir da Constituição de 88, o racismo passa a ser crime, inafiançável, imprescritível. Em 89, nós tivemos a promulgação da Lei CAO, o deputado, né, o Carlos Alberto Oliveira, que aprovou essa lei. Então, o racismo é crime previsto em lei. O racismo, em 97 nós tivemos algumas alterações. Hoje o racismo, como eu disse para você, cometido pela internet, ele tem a pena um pouco mais grave. Então, sim, instrumentos jurídicos nós temos. O que nós não temos é uma resistência de se aplicar isso, não é? E a gente tem recomendado às pessoas também que são alvo de racismo, que elas também entrem com ações de indenização, professor, porque é importante também que a pessoa saiba assim, quer dizer, se eu ofender alguém racialmente, além de eu ser preso, né, de eu sofrer um processo penal, eu posso sofrer uma ação indenizatória e ter que pagar uma indenização. Eu acho que isso ajuda a criar aquilo que o professor Dalmo de Abreu Dalari chama de a cultura da indignação, né? As pessoas têm que reagir, porque é muito duro você ser alvo de uma ofensa, principalmente uma ofensa racial. Teve um menino que nos procurou e na empresa onde ele trabalha, eles estavam distribuindo o crachá dos funcionários, não é? Um menino negro. E quando chegou no crachá dele, estava o nome dele, a figura de um macaco, né? E o menino narrando isso pra gente, você via a dor que isso causou nele, né? Então isso gera dor, né? Então a gente tem orientado as pessoas, procura um advogado da tua confiança e não faça não só uma denúncia criminal, entre com uma ação indenizatória também. Então, respondendo a tua pergunta de forma clara, instrumentos jurídicos nós temos, mas a justiça brasileira, ela ainda resiste. É mais ou menos, mas nós vamos prender alguém por crime de racismo? Sim, nós vamos prender alguém por crime de racismo, porque senão nós não vamos conseguir superar isso. Porque assim, professor, saiu uma pesquisa agora, por exemplo, que negros em cargos de comando em empresas, nós temos um número de 0,5%. Se for mulher negra, o número cai para 0,2%. Então, que as pessoas precisam entender que o racismo é fator de exclusão social. Então, nós temos que combatê-lo. Exato. Talvez em outras áreas, como na questão da homofobia, é que ainda faltam leis, falta um aparato jurídico para que realmente o combate à discriminação
por questões sexuais e homoafetivas seja realmente mais efetivo. Sim, é isso? A homofobia também é uma questão muito delicada. A OAB tem uma comissão de diversidade sexual muito ativa, coordenada pela doutora Letícia Hernandes e pelo doutor André Vilela. A homofobia também em ambiente de trabalho. 65% dos homossexuais não falam da sua orientação sexual, para evitar ser alvo de chacota, para evitar ser alvo de perseguições, não é? E o que mais pega na questão da homofobia é a pregação homofóbica acaba gerando um clima de ódio e tem pessoas sendo agredidas por causa disso, né? Então eu acho muito complicado e há uma resistência em transformar a homofobia em crime, né? Há essa resistência. Vamos dar um intervalinho, é rápido, já que estamos de volta, para continuar a conversa aqui com o doutor Eduardo Silveira Martins, da UAB. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível. Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Passe seu horário de almoço na companhia desse gordinho simpático e dessa linda morena. Juntos, eles proporcionam um programa mais interativo, informativo e muito descontraído. Venha saber mais sobre os assuntos que fazem parte da sua rotina e ainda se divertir muito. Programa Holofote, de segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã. TV Mais, paixão por Ribeirão. Voltando ao Conexões Ribeirão, nessa terça-feira entrevistando o doutor Eduardo Silveira Martins, ele que é coordenador da Comissão Antidiscriminação Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Ribeirão Preto. Doutor Eduardo, vamos falar agora a questão da discriminação mais religiosa, né? E religião está muito ligado com a questão racial, com a questão cultural, né? E ao mesmo tempo você vê um avanço muito grande de alguns segmentos religiosos fundamentalistas na sociedade, né? Que tem aí uma repercussão também no Congresso com essas tais bancadas evangélicas, não só no Congresso, mas em Assembleias Legislativas, câmaras municipais, né? Que acabam desenvolvendo uma ação muito deletéria, muito discriminatória mesmo, né? Em relação a diversas questões, né, na sociedade, como já falamos, a questão racial, a questão da discriminação sexual, da homoafetividade, etc. Né? E quer dizer, você tem a religião muitas vezes justificando até essas atitudes discriminatórias que nós encontramos aí na sociedade. O que você tem a dizer essa relação de religião com discriminação, não esquecendo que nós estamos vivendo um Estado laico? Olha, a discriminação religiosa é outro tema muito delicado do momento, né? Antes de abordar isso que você falou, eu já vou começar te falando, por exemplo, está começando a surgir um fenômeno novo no Brasil, por exemplo, que é o preconceito contra o islamismo, né? Você começa a ver manifestações em redes sociais atacando o islamismo, né? Evidentemente que esses ataques terroristas que a gente tem visto no mundo, é óbvio que ele tem ligações com o Islã, mas é uma vertente fundamentalista
Do islamismo. A comunidade islâmica, a comunidade muçulmana no Brasil, ela está aqui há mais de 100 anos, de antes da Primeira Guerra Mundial, a leva maior veio, né, da Primeira Guerra Mundial, e é uma comunidade que vive de maneira absolutamente pacífica, com judeus, por exemplo, né? Nós temos uma comunidade islâmica, e de repente você começa a ver manifestações contra o islamismo aqui no Brasil, associando os nossos muçulmanos com terrorismo. Então, recentemente teve uma moça em Cuiabá que ela estava passando na rua, porque ela estava com o véu muçulmano, ela levou um tapa na cara. Ela foi agredida, não é? E então você vê uma confusão nesse sentido, né? E eu acho que é bastante preocupante, a gente está muito atento a isso. E aqui na nossa região a gente viu algumas manifestações que nós estamos pensando em fazer uma representação para o Ministério Público, porque a gente não pode deixar esse tipo de coisa crescer. Não é possível que uma menina vai atravessar a rua e vai levar um tapa porque ela professa o islamismo, sendo que ela vive, repito, numa comunidade pacífica, né? Eu acho que a convivência entre muçulmanos e judeus no Brasil é até um exemplo no mundo, principalmente em São Paulo, não é? E então a gente, de repente, vê esse tipo de situação, é uma coisa que assusta um pouco, né? Dentro disso que você estava falando, o universo evangélico ele é um universo muito vasto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar dele. Algumas igrejas, e quando eu digo algumas, são algumas mesmo, né? Elas têm dado um mau exemplo nessa questão da intolerância religiosa, principalmente no que diz respeito às religiões de matriz africana, não é? Há uma perseguição mesmo, e quando eu digo perseguição, quer dizer, uma perseguição que era pregação, ela começou agora a se transformar em atos efetivos. Nós tivemos recentemente aqui na região um terreiro de Umbanda que foi incendiado, né? A gente tem visto terreiros de candomblé serem apedrejados, né? Essa coisa de que seria uma religião do diabo, quer dizer, é uma coisa que a gente não pode tolerar também, né? Eu acho que não dá para a gente tolerar as coisas nesse sentido, não é? Semana passada nós fizemos lá no OAB no cinema sobre esse tema, né? E o advogado, que é interpretado pelo Spencer Tracy, ele tem uma fala muito bonita, que ele fala assim, que a ignorância e o fanatismo são dois monstros famintos, né? Eles precisam ser alimentados sempre e acabam atingindo todo mundo, não é? Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas não, porque você começa a perseguição, se você começa a tolerar a perseguição a religiões, logo, logo chega na tua. Você pode ter certeza disso, não é? E nós estamos vivendo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós somos procurados agora por algumas professoras adventistas que professam aquela religião que guardam o sábado. E, em virtude da greve dos professores no ano passado, está tendo que haver reposição das aulas. E elas pediram, olha, nós não trabalhamos de sábado, nós trabalhamos durante a semana de madrugada, tá? Mas a Secretaria Municipal de Educação não respeitou isso e elas estão tendo anotadas as suas faltas e estão sendo descontadas. Então, a nossa comissão está fazendo uma manifestação para o senhor secretário no sentido de que observar isso, não é? Você pode até não concordar que a pessoa guarde o sábado, mas eu acho que tem que ter um respeito nesse sentido, né, professor? E tem sempre uma solução negociada. Exatamente. Né? Se não pode ser uma reposição no sábado, de repente eles podem estar cumprindo esse horário extra durante a semana, em outra situação, né? Então, veja, nós estamos falando nós estamos falando de uma igreja, né, de uma crença cristã. Que vive entre nós, que está aqui. Vive entre nós. Né? E veja, são pessoas que espertalhonas, que não vou trabalhar de sábado. Não. É a crença dela. Sim. Fala, eu não trabalho de sábado pelo meu princípio religioso, mas eu trabalho até de madrugada, se for preciso, não é? Então, eu acho que tem que haver, nós temos que ter esse esforço no sentido de respeitar a crença alheia. Desde que a crença não ofenda a ordem social, né? Desde que ela não cause nenhum dano à coletividade, nós temos que respeitar a crença alheia. Não é isso? Então, veja, essa questão... porque eu acho que só assim nós vamos conseguir uma pacificação na nossa sociedade, não é? Realmente, por que violentar a consciência de uma pessoa e obrigá-la a trabalhar de sábado, se a crença dela sincera é de guardar o sábado? Não é isso? Exato. E isso se refere aos adventistas, se refere a uma igreja batista que tem guardado o sábado, aos judeus,
não é? Aos muçulmanos. A primeira tendência é, que bobagem, um trabalho de sábado, problema teu. Não, nós temos que ter um esforço nesse sentido da tolerância religiosa e de respeitar a crença alheia. Doutor Eduardo, a gente sabe que você tem se especializado muito, como advogado, né, no tratamento dessas questões e na defesa de pessoas que foram atingidas e foram, de certa forma, afetadas por esse tipo de discriminação. Poderia citar um exemplo aqui local de Ribeirão Preto em que realmente acabou prevalecendo a justiça nessa questão? Nós tivemos alguns casos como aquele jardineiro negro do Coque, né, que foi atingido aí por estudantes de medicina e ele foi agredido e seguido de uma ofensa racial, né? Não chegou a ser caracterizado, então, pela justiça como crime de racismo? Não, foi considerado injúria racial. Injúria racial. E nós temos um caso, que eu poderia citar, de uma mãe de santo também que foi bastante ofendida pelos jornais, né? E numa coluna de um jornalista, mas esse caso eu ainda não vou citar expressamente, porque ainda falta um recurso no Superior Tribunal de Justiça, mas todas as instâncias já consideraram aí como realmente uma ofensa étnica, uma ofensa racial, né? Uma ofensa religiosa, né? Nesse sentido também. Então é dentro disso que eu tenho, a gente tem sempre recomendado às pessoas a buscarem a justiça mesmo. As vítimas de intolerância religiosa, as vítimas de intolerância racial, né? Você vê também como é forte ainda a questão da intolerância de procedência regional, a questão do nordestino, como o nordestino ainda aqui no nosso sul-sudeste, ele ainda é alvo de um preconceito muito grande, muito forte, né? Então a gente tem que estar atento, né, a essas questões, né, e combater isso mesmo. E eu acho que a ação judicial é um meio importante. Eu acho que é um meio importante, sim, porque por isso, quando chega uma denúncia lá na OAB, a gente sempre fala, procure um advogado de sua confiança e mova as ações correspondentes. Porque nós tivemos uma denúncia agora, professor, que chegou até nós na OAB, de um menino que estava numa videolocadora escolhendo filme. E aí chegou um outro cliente da locadora, falou, mas olha, se eu soubesse, vocês estão admitindo preto aqui dentro agora? Se eu soubesse que preto entrava aqui, eu nem vinha. Quer dizer, não dá para a gente ficar, não dá, não é? Nós estamos no século XXI. Eu acho que a gente tem que superar isso. A lei tem que ser dura. Agora, eu acho que uma mudança cultural é necessária. E a educação é importante nesse aspecto aí, Sim, fundamental. Né? A nossa comissão andou promovendo palestras no ano passado, junto aos professores, aos diretores, né? No sentido de se começar, desde criança, a trabalhar já a questão da diversidade sexual. A questão da diversidade cultural, da diversidade racial, da diversidade sexual também, não é? Então, por exemplo, por que nas escolas, nos berçários, nas escolas infantis, por que não se tem uma boneca negra, por exemplo? Não é? E aí, nesse ciclo de palestras, nós encontramos exemplos maravilhosos de professores da nossa rede pública municipal já trabalhando nesse sentido. Que interessante. Entendeu? De se ter uma boneca negra, de que quando você vai pintar as figuras, nós não temos cor de pastel, né? Tem que ter a criança negra, ela tem que ser pintada de negro, não é? Exatamente. O lápis tem que ser aquele. E aceitar, porque a grande questão é a aceitação dessa diferença, né? Essa é uma luta muito grande também, para que a gente crie uma nova geração já acostumado com as diferenças, não é? E a educação é fundamental para isso. Fundamental, para que a gente não precise chegar nessa fase judicial. Porque quando a gente pega, por exemplo, um caso como esse, que eu citei, que o sujeito acha que negro fede e não pode experimentar roupa na loja, porque senão vai impregnar na roupa, quer dizer, aí nós já estamos numa fase, aí não existe outro caminho a não ser fazer realmente valer a lei, não é? Mas a nossa comissão vem trabalhando também, viu, professor,
essa questão aí de uma formação de uma nova geração que consiga conviver com a diferença, né? Dentro desse lema de que diferenças não são defeitos, né? São só diferenças mesmo. E eu acho muito interessante também, doutor Eduardo, a questão da aceitação, né? Isso. Porque eu acho que a solidariedade, a visão aí de uma sociedade de paz, ela parte muito desse princípio, né? A diferença está na humanidade. Os homens são diferentes, homens e mulheres são diferentes. E precisa da gente aceitar essa diferença, né? E reconhecer a minha humanidade na humanidade do outro. Exatamente. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante no sentido de que a gente supere as diferenças sem extingui-las, não é? Superar as diferenças sem extingui-las, mas conviver pacificamente com elas, não é? Sem achar que eu tenho que agredir o outro, que eu tenho que combater o outro porque ele tem uma cor diferente da minha, porque ele tem uma religião diferente da minha, porque ele tem uma orientação sexual diferente da minha. Eu acho que só assim que nós vamos caminhar no sentido da pacificação. Olha, foi muito boa essa nossa conversa aqui com o doutor Eduardo da Silveira Martins, ele que é coordenador da Comissão Antidiscriminação da OAB. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Uma honra para mim participar do teu programa. Gente, e vamos chamá-los novamente, então, né, para o nosso próximo programa, próxima terça-feira, aqui no canal 22 da NET, TV+, né? Estaremos novamente com o Conexões Ribeirão. Até lá. TV+, paixão por Ribeirão.